a questão é o seguinte, que por exemplo assim, para eu negar aquela religião do outro, eu acabo me valendo dos elementos contidos nele. Por exemplo, quando num culto evangélico lá tem a sessão do descarrego, o descarrego só existe porque eles estão dizendo que realmente é válido aquela sessão onde os grupos reunidos, vamos pegar o exemplo, né, dos grupos espíritos, estão lá reunidos para poder fazer, para entrar em contato com outros espíritos, para tentar, me fugiu a expressão que a gente utiliza, né? Quando o médium dá uma passividade. Exatamente. Então assim, para eu poder negar, eu acabo utilizando os elementos daquele ali. E como também, por exemplo, na atualidade, as religiões, principalmente as neopentecostais, elas são formadas por uma porcentagem bastante elevada de pessoas negras que são oriundas, boa parte delas, das religiões de matriz africanas. A gente vê também isso presente dentro dos cultos evangélicos, porque a gente pode até ver que no censo tem uma porcentagem muito pequena das pessoas que se declaram umbandistas, candomblecistas, talvez que umbandistas nem entrem nessa contagem, assim, mas assim, na prática, o brasileiro, ele acaba tendo uma porcentagem elevada de brasileiros acaba tendo uma dupla pertença religiosa, né? E às vezes essa dupla pertença é tripla ou múltipla, né? Pertença religiosa. Por exemplo, o Congá, essa festa que eu estudo, embora ela seja uma festa católica, onde tem toda uma intervenção da igreja, que eles entram na igreja descalço, vão lá cantar e homenagear as santas. Por exemplo, tem cidades em Minas, igual por exemplo em Araxá, que o rei de Araxá, o cetro dele é um machado de Xangô. Então, assim, não é só o sincretismo. A maioria desses grupos professam realmente, né, uma dupla pertença religiosa. E quando eles acabam assim, migrando para as igrejas neopentecostais, e quando essas igrejas acabam se subdividindo, porque a gente vê, né, um processo bastante grande de subdivisões dentro do pentecostalismo e agora principalmente dentro do neopentecostalismo, essas características todas vão sendo levadas para lá. E que alguns grupos chamariam de sincretismo, de mistura, que também, mas a gente vê também que é uma forma de valorizar os grupos que eles estão combatendo. Assim, eu acho que talvez nem eles tenham percebido isso, né? Enfim. Então, eu, por exemplo, sou uma defensora de um Estado laico, né? Por que agora eu estou falando assim de Estado laico? Porque a gente tem visto também um aumento muito grande, por exemplo, da bancada evangélica na Câmara e no Senado. Mas a gente não vê outras representações religiosas lá, que com certeza tem. Mas, por exemplo, assim, se tem um espírita lá, ele não está na bancada espírita porque ele, como eu acredito que deva ser, ele é o político naquele momento. Se tem um candomblessista lá, ele não está como o babalorixá fulano de tal, ele está como, se bem que o babalorixá é só o líder, mas assim, ele não está como o membro tal do candomblé, ele está ali como um político exercendo o seu papel que a gente espera, né? E aí, quando a gente pensa em Estado laico, há exatamente duas formas de definir Estado laico. Uma forma diz que nenhuma religião ela deve estar inserida dentro dos espaços públicos. Então, por exemplo, assim, quando eu chego, eu não sei se aqui tem alguém que é professor de escola pública aqui. Não.
Por exemplo, assim, quando a gente chega em escola pública, é muito comum a gente ver o que na sala da direção, na sala dos professores? Um crucifixo ou uma imagem de uma Nossa Senhora, né? Quando a gente chega no fórum também, na Câmara de Vereadores, né? E no Senado, né? Na Câmara também tem lá as pessoas lá jurando sobre a Bíblia. Então, como se aquelas pessoas só estivessem legislando para um único grupo. Então, assim, tem essa visão onde nenhum grupo religioso deve estar representado nas questões do Estado. Ou uma outra forma de ver a laicidade, que é a seguinte, que eu acho que deveria, inclusive, né, ser a praticada, mas que eu acho que nunca vai ser, pelo menos não a curto prazo aqui, que era de todas as religiões terem a mesma representatividade dentro dos espaços públicos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que, por exemplo, assim, da mesma forma que o grupo X pode ir lá no presídio dar assistência, né, para os detentos, né, os espíritas, os budistas, os muçulmanos, os judeus, todos poderiam também estar lá exercendo essa função. Aí, não sei se tem alguém aqui que lida, né, com essa área, eu falo assim, não, mas os outros grupos podem ir também, né? Na lei diz realmente que eles podem ir, mas a questão é que o trabalho, as normas, tudo que eles impõem para os outros grupos participarem, acaba não privilegiando que esses grupos possam participar nesse exemplo que eu dei, né? Mas, por exemplo, a ocupação de praças públicas. Eu não sei lá em Viçosa, mas aqui em algumas praças públicas, o que a gente vê? A gente vê elas sendo ocupadas por grupos de igrejas neopentecostais, fazendo pregação ali em aberto, né? Mas você tem certeza que se um grupo de umbanda resolver fazer, né, um ato ali, ele vai ser rechaçado, né? Não vai ser visto com bons olhos, né? Então, assim, esses espaços também poderiam ser ocupados por todos, né? Se a gente pudesse viver a laicidade dessa forma, né? Por exemplo, os ensinos religiosos nas escolas, eles não seriam confessionais como nas escolas públicas, né? Como tem sido. Eu tô aqui acabando em suor. Como por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, né? Que o ensino religioso lá, ele é confessional. E como que ele funciona? Tem funcionado? O professor, né, que se candidata ao cargo, ele leva uma carta, quase uma carta de recomendação, ou do padre da sua paróquia, ou do pastor da sua igreja. E assim, o que tem ocorrido é que pessoas de outras denominações religiosas que fogem, né, dessas duas linhas, acabam sendo prejudicadas porque a contratação acaba assim não ocorrendo, mesmo que elas tenham excelentes currículos, enfim. Porque, por exemplo, aqui em Minas, esse ensino, ele não é confessional, né? Aqui, a Secretaria de Estado, ela tem feito de tudo para que todos os grupos religiosos possam estar presentes naquela disciplina, naquela aula, embora muitas vezes a restrição vem dos próprios pais, né, dos alunos, né? E aí, quanto tempo eu tenho? Nem contou quanto Ai, desculpa que eu tinha as fotos mostradas com o Gabi, já tô no final da palestra. Depois já consegui reverter o problema técnico, a gente mostra. E aí, assim, eu coloquei aqui que ser intolerante é mais ou menos como ser racista. Porque às vezes a gente tem alguns atos e que a gente não percebe. Por quê? Porque ele está tão incutido dentro da nossa estrutura social
que acaba sendo normal. Então, pra gente é normal ver, por exemplo, o exemplo que eu dei, ver o pastor lá na praça pública, mas não seria normal a gente ver outras coisas. Se a gente visse outros grupos, a gente, né, lançaria um olhar diferente. Da mesma forma, por exemplo, que é normal para a maioria das pessoas entrarem no shopping e assim, para comprar, e para de repente o negro para pedir informação porque acha que ele é funcionário, não deveria ser consumidor, né? Isso é fato, tá, gente? Poderia dar 1000 exemplos aqui para vocês, mas a palestra não é sobre racismo. Enfim, aí eu separei aqui algumas notícias para mostrar com esses dois pesos dessa moeda, assim, né? Por exemplo, no dia 27 de novembro, o prefeito do Rio de Janeiro, né, o Crivella, ele pegou, vou até ler que eu acho que fica melhor, isso porque eu pedi. Ele deu o título de utilidade pública à Igreja Universal para que ela possa receber verbas públicas, né? Ele inscreveu ela, na verdade, na lei de entidades sem fins lucrativos que são consideradas de utilidade pública. E no mesmo mês, a Prefeitura do Rio de Janeiro corta a verba para a festa de Iemanjá, que é as festas que eles chamam do Barco de Iemanjá, que sairia, ou não sei se eles conseguiram, né, verba para isso, sairia esse ano no dia 16 de dezembro, hoje, né, numa procissão que acontece todo ano na praia de Copacabana e que é organizada pela Congregação Espírita Umbandista do Brasil, né. E essas cerimônias em homenagem a Iemanjá, elas são declaradas já Patrimônio Cultural Carioca, inserida já no calendário oficial de eventos, né. Aí um outro ato, né, agora saindo do Rio de Janeiro, aconteceu na cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo, onde uma denúncia anônima, a polícia disse que uma criança estava sendo mantida em cárcere privado num local lá, né, lá da cidade, e quando foi acionada a polícia e o conselho tutelar, e lá eles chegaram, chegando eles averiguaram que na verdade era um processo de iniciação que uma criança, um bandista estava passando, né, e chamaram a mãe da menina, né, e a mãe falando, né, que foi autorizado e que a criança não sofreu maus tratos. A menina também relatou, né, que ela estava ali, né, de certa forma pela vontade dela, né, enfim. Mas assim, e a gente tem assim, percebido assim, tanto aqui em Minas, né, quanto no estado do Rio tem acontecido também de uma forma em maior número, principalmente que agora a gente tem um aumento dos traficantes evangélicos, vocês já ouviram dizer? Essa historinha tem que contar pra vocês, porque é o seguinte, um dia o meu marido ele virou pra mim e falou assim: olha, eu acho que quem patrocina o tráfico de drogas são as igrejas evangélicas. E eu tive uma briga com ele, assim, que aquilo era um ato de preconceito dele, de um olhar preconceituoso sobre aquele grupo, né? E aí, um ano depois, chega à minha mão uma tese de doutorado de uma pesquisadora da UF que pesquisa os traficantes evangélicos. Obviamente eles assim, não são a igreja em si fomentando o tráfico, mas é o seguinte, são os traficantes que entram para as igrejas evangélicas e acabam expulsando todos os outros grupos não religiosos das comunidades onde eles vivem. Por exemplo, a capoeira normalmente é ligada a capoeira de uma coisa ligada ao nome africano. Aí agora tem que ser, por exemplo, a capoeira de Jesus. Se não for a capoeira de Jesus, não pode mais ficar aqui na comunidade, né? E os centros têm sido quebrados, queimados, né, os membros expulsos daquelas comunidades, né, tá acontecendo o inverso, né, que os centros subiram, né, para as periferias cariocas, agora eles estão descendo porque nos morros eles têm sido impedidos de existirem em função, né, dos traficantes evangélicos, né, enfim. Mas aí por conta disso,
o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, né, no Brasil, o CONIC, ele criou um fundo onde qualquer pessoa pode entrar para ajudar, que é um fundo de solidariedade para o enfrentamento das violências religiosas, que tem como objetivo a reconstrução de templos que foram destruídos em função da violência contra o povo de Santo. Veja bem, é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, né? Quer dizer, é uma forma de diálogo religioso que é interessante. Quer dizer, a gente tem esperança, né? Apesar de toda a nossa violência. A gente também é um povo que luta contra ela. E aí eu não sei se vocês ficaram sabendo também, porque isso foi uma coisa bastante anunciada nas últimas semanas, que a Igreja Cristã de Ipanema e o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, da seção do Rio também, eles doaram 11 mil reais para a reconstrução de um centro que foi destruído em 2015. Vocês ficaram sabendo disso? Mas ele foi incendiado, esse centro, né, em 2015, e há suspeitas que quem fez foi um grupo específico neopentecostal que era vizinho lá. E aí então esse grupo se reuniu, conseguiu juntar 11 mil reais para poder reconstruir, né, esse centro que foi completamente destruído mesmo. E aí o interessante é que agora me fugiu o nome, que o pastor que encabeça essa ação, ele passou a ser bastante perseguido agora lá no estado do Rio de Janeiro. E aí tem uma reportagem na Carta Capital, se eu não me engano, falando isso, e é interessante ver também assim, o rumo que essas situações tornam. Porque aqui eu estou dando um exemplo de uma coisa que eu acho que é muito bacana. Mas aí quando você vai olhar os comentários, as pessoas estão falando assim: essa pessoa ele não é evangélico, é um evangegue, né? Esse cara está possuído pelo demônio de ajudar esses grupos, né? Então acaba assim, tem os agressores físicos, mas também tem os agressores virtuais que acabam atuando de forma assim tão violenta quanto os físicos, né? Porque acaba destruindo a credibilidade desse pastor e das pessoas que de tão boa vontade como ele tiveram essa ação que para mim é nobre, né? E aí então, só para terminar essa questão aqui da CONIC, né? Que ela fala assim, que em sua página, né, a entidade deixa evidente que a iniciativa se dá em função dos atos de violência que grupos religiosos fundamentalistas têm perpetrado aos fiéis e aos terreiros de religiões de matriz africana, que tornou uma rotina, né, o ataque a esses estabelecimentos, né? E que, embora a maior ocorrência seja realmente no Rio de Janeiro, a gente tem visto sendo difundido bastante em outros estados. Eu acho que principalmente Minas e Bahia, assim, a gente tem visto bastante. Eu tinha até colocado ali no slide, mas aí eu achei uma frase bem legal aqui para terminar, e que não sei se eu vou conseguir ler, porque olha como saiu a minha impressão aqui. Mas que era justamente numa reportagem da Carta Capital que eu vi, né, a pessoa falando essa questão. Que tolerar não significa aguentar viver com o outro, mas é a consciência do direito que cada pessoa tem de viver e de conviver. Do jeito que é, né? Que essa, na verdade, é a introdução de uma reportagem da Carta Capital, de uma reportagem intitulada Intolerância Tem Cura, escrita pela Magali Nascimento da Cunha. Magali Nascimento da Cunha, ela é uma antropóloga da religião, até ontem era da UMESP, porque eu também não sei se estou sabendo, a UMESP fez uma grande demissão em massa também, né, dos seus professores, quase no mesmo processo lá da Universo, não, da Estácio, né, assim, né. Aí ontem até fiquei sabendo que ela está entre as demitidas, né. Mas enfim, agora acho que a gente pode bater um papo, né, levantar as dúvidas, sim.